No capítulo anterior, Anduin enfrenta os problemas consequentes às suas ações e, temendo ameaças crescentes, prefere dar o primeiro passo. Brumel retorna ao palácio e à rotina que se tornou monótona após as emoções vivenciadas durante a ascensão. Ainda que por razões opostas, as irmãs se veem desiludidas do próprio futuro. O medo evidencia as correntes atadas aos pés e um impulso de mudança floresce em seus corações. Decorreram semanas desde a anunciação. Era manhã e Brumel caminhava pelos jardins externos do palácio, sempre acolhida por bons olhares e pequenas reverências, algo que teve de naturalizar, embora ainda fosse um tanto desconcertante. A herdeira desviava graciosamente da multidão, a luz da aurora incidindo o brilho ao ônix encarvoado do olhar, e já se via próxima aos portões de entrada quando um defensor a deteve. Devo preparar uma carruagem, Alteza? Não será necessário. Hoje, prefiro não ser acompanhada. O homem não a olhou diretamente, mas franziu o senho ao analisar suas roupas. Calças marrons, botas que alcançavam os joelhos e uma túnica rendada de mangas longas. A peça em destaque era um manto comprido com capuz, os tons terrosos escondendo o escarlate dos cabelos. Creio que Lady Helgen não aprecia a ideia de deixares o palácio sem a devida companhia, Alteza. Então faremos o possível para que isto não chegue aos seus ouvidos. Um sorriso sorrateiro elevou-lhe os lábios ao se aproximar. Confio em você, Asmund. O defensor assentiu enrubescido, fitando o curioso cesto que Brumel mantinha no antebraço. E evitando mais perguntas, ela apressou-se em atravessar os portões, desaparecendo pela passarela de pedras rumo aos anéis centrais de Cono. A capital demorava a despertar, a neve tomando os arredores e tardando ainda mais o abrir de portas e organização de vitrines para mais um dia de trabalho. O lumeiro era um dos poucos presentes, perambulando e emitindo um assobio contagiante ao apagar a chama de velas e lampiões. A herdeira esforçava-se em copiar o andar comum ao povo numa tentativa de passar despercebida até alcançar a praça central, onde, oculta pelo capuz e à sombra de uma marquise, parou para descansar. O palácio erguia-se acima e, comparado à cidade, destoava em tamanho e grandeza. A construção principal exibia blocos perfeitamente ligados por pedras polidas, torres altas, telhados pontiagudos e muralhas impenetráveis. Eram nítidas as razões de uma estrutura tão singular. Aquele tornou-se um refúgio forjado pela corte, um lugar que ilustrava precisamente como vigorava a alta aristocracia em Isengard, cegos, intocáveis e separados do restante do mundo. O passar das horas permitiu que Gaelon conquistasse os céus, seu raiar-alvo trazendo vida aos burgos e boutiques, e acompanhado por um fluxo repentino de mercadores e clientes. Brumel correu o olhar de um lado a outro, buscando alguém em meio ao tumulto. Nenhum dos rostos visíveis, entretanto, lhe era familiar. Demorar por ali tornou-se arriscado ao disfarce e foi prudente se afastar, contornando uma ruela e adentrando um beco estreito. Escondida, recostou-se numa parede fria e largou o cesto ao lado. Estava sozinha, mas aguardou alguns minutos para que fosse confortável livrar-se do capuz e revelar a face completamente. Atrasada como sempre, uma voz ecoou acima e ela sorriu ao reconhecê-la. Markov, seu amigo de infância, sentava-se despojadamente no parapeito de uma varanda. Mudara pouco desde o último encontro, adquirira altura e rouquidão na voz. Tirando isso, o ruivo cobre dos cabelos, as sardas e os vivos olhos amendoados permaneciam os mesmos. Também estou feliz em vê-lo. Já faz um tempo, não é? O jovem saltou, impulsionando os braços e emitindo o mínimo ruído ao tocar o chão. Mantinha, inclusive, a mesma destreza de quando criança. Mais do que eu gostaria, admitiu. Mas não é tarde para recuperarmos o tempo perdido. A herdeira revirou os olhos quando o amigo pegou o cesto e estendeu o braço num gesto cavalheiresco. Ela volveu o capuz para o alto da cabeça e ambos deixaram o beco, caminhando distraidamente na direção oposta aos anéis centrais.
A dádiva que compartilhavam dissipava o frio num enlace abrasador. Ainda assim, Promel ocasionalmente sentia as mãos gelarem. Nunca estiveram tão próximos. O aroma de sândalo e canela comum a ele, roubando a atenção necessária para não tropeçar nos próprios passos. E quase acreditou-se caindo quando Markov parou sem aviso, apontando um beco mais estreito que o anterior. Lembra deste lugar? Foi aqui que nos conhecemos. Foi aqui que esbarrou em mim quando fugia de um dos armazéns, você quis dizer. As bochechas do jovem coraram, evidenciando ainda mais as sardas que tingiam seu rosto. Sempre contei vantagem por despistar os vigilantes da guarda. Não pude imaginar que um dia me perderia na beleza de uma dama da corte. Não me venha com lábias. Sei de suas intenções naquele dia. A herdeira entoava seriedade na voz, mas o rubor crescente do amigo impulsionou-lhe um sorriso tentador. Meu silêncio tem um preço que ainda não foi pago. Me acompanhe, pediu ele, estendendo o braço novamente. Markov conduziu o trajeto por mais alguns quarteirões, ambos distanciando-se dos centros comerciais e, imersos aos mais variados assuntos, alcançando os anéis inferiores. Era refrescante o tempo que passavam juntos, não havendo espaço para diálogos rebuscados e tediosos comuns ao cotidiano da herdeira. Para o jovem, Promel era apenas Promel, e ela apreciava isso. Quando se deram conta, o porto de ferro já estava à frente. Uma extensa passarela de madeira e pedras banhada pelo mar. Passava do meio-dia e Connor ainda preservava a mesma melancolia invernal. Céu acinzentado e calçadas em nuances de prata e marrom. Aquele nem de longe era o clima ideal para um passeio. Trocá-lo por mais um segundo recluso aos salões de casa, entretanto, estava fora de cogitação. Markov vasculhava os bolsos inquieto, revelando em mãos um anel de prata cravejado por um singelo rubi ao centro, e esboçou certa timidez ao se aproximar e dizer: com isto, acho que ficamos quites. Sei que não se compara às joias que possui, mas espero que goste. Pediu licença ao inserir a joia no dedo anelar da herdeira, e no instante em que cruzaram olhares, ela sentiu o coração palpitar nos ouvidos. O aroma amadeirado se fez presente uma segunda vez, já não havendo meios para evitar seu encanto. Mark, Obrigada pelo presente. Esta é a joia mais preciosa que eu poderia receber. Embora não fosse a intenção, o agradecimento pareceu vazio com o tremular da voz. Era de sua vontade entregar-se aos sentimentos que borbulhavam no estômago. Sonhara com isto a vida inteira, e no silêncio da própria mente, inúmeras foram as hipóteses imaginadas para o futuro. A velhice tranquila no conforto de uma fazenda, um oceano de aventuras para além do desconhecido, um casamento simples, mas memorável. A realidade, por outro lado, mostrou-se mais cruel, e ainda que relutasse em tomar aquela decisão, ela sabia o que devia ser feito. O olhar amendoado de Markov brilhava em bronze, penetrante e vivaz como o raiar de meus sóis. Ela não conseguia. Desde cedo, aprendera a evadir e ocultar seus desejos. Fez-se refém de mentiras para resistir aos dogmas da corte, mas não com ele, nunca com ele. Seu silêncio prolongava para além do natural, e foi preciso mudar o foco antes de perder o autocontrole e elucidar o conflito de pensamentos que corria em polvorosa. Então, sem muito critério, perguntou: como conseguiu algo assim? Arrependeu-se de imediato. Eu não roubei, se é o que está pensando. O jovem virou o rosto, a voz abatida apesar de amigável. Consegui um emprego nas docas há alguns meses. Não é o melhor dos salários, mas dá para sobreviver e ajudar meus irmãos. Qualquer coisa melhor do que correr o risco de apodrecer numa cela outra vez. Promel perdeu as palavras. Rejeitar o trono não a privava de reconhecer os privilégios atrelados a ele. Markov, por outro lado, não tivera a mesma sorte. Não lhe cabia o direito de julgá-lo pelas decisões tomadas no passado. O amigo não respondia a ninguém. Fez o preciso para sobreviver e ela o admirava por isso. Mas, prestes a se retratar, uma voz ecoou atrás de si. Vejam se não é o prodígio das docas. E quem é essa bela jovem? O portador da voz abeirou-se acompanhado por mais duas pessoas.
todos possuindo características semelhantes: pele acinzentada, orelhas compridas e cabelos vítreos à luz da tarde. Aqueles eram traços conhecidos ao olhar da herdeira. Eram o que se chamava de Calgrim, ou Elfos das Sombras, seres híbridos de Middlegard, o reino vizinho. O trio vestia armaduras leves e carregava um grande arsenal pelo corpo, o que a deixou atenta à aproximação do mais alto. Bom te ver, Talos. Markov tornou ao ar despreocupado de sempre. Esta é... Idalin, interrompeu Brummel num sucinto tom de aviso. Me chamo Idalin. É um prazer, Ida. O elfo beijou-lhe a mão, e quando inclinado, as tatuagens do pescoço tornaram-se nítidas como nanquim sobre um papel. Esta é Rayla. A garota baixa sorriu ao ser apresentada, o dorso envolvido por um arco largo e uma aljava de flechas. E este é meu irmão Darlock. Apontou para o último dos companheiros. Altura mediana, traços sólidos e uma cicatriz que atravessava as bochechas. Não houve reação ao demorar o olhar sobre ela. O prazer é meu. Markov não me contou que tinha amigos além da fronteira. O que fazem por aqui? Nossa estadia é curta, revelou Rayla, a voz tão simpática quanto o tracejo da face. Provei a Talos que a maioria dos homens do porto não passam de sacos flácidos de carne. Ainda assim, ele achou proveitoso me contrariar e abrir uma academia de combate próximo às docas. A herdeira forçou o costume perante o reluzir das adagas e machados. O olhar saliente do elfo mais alto sobre si, todavia, a intrigava, e gelou ao perceber que não a olhava propriamente, mas para uma mecha ressaltada dos cabelos cor de sangue. Concordo que aqui são poucos os que valem o esforço, mas sempre há um que se destaca. Talos ergueu as sobrancelhas ao notar o recuo inconsciente de Brummel. Diga-me, seu amigo já contou o quão bom é manejando uma espada? Devo admitir que ainda não tivemos esta conversa. Markov e seus segredos. O elfo abriu um sorriso presunçoso. De qualquer forma, por que não nos acompanha? Mostre-nos o que sabe fazer, Idalin. Na verdade, já temos um compromisso. Findou o jovem, sem brecha para questionamentos. Quem sabe outro dia? Ele não escondeu a pressa, tomando distância em desconcerto e sugerindo que a herdeira fizesse o mesmo. Andava a passos tão ligeiros que era difícil acompanhá-lo. Está tudo bem? Sim, eu só não pretendo atrasar ainda mais nosso piquenique. A corte ficará preocupada se você desaparecer por muito tempo e não quero trazer problemas. Brummel conservava dúvidas sobre a veracidade de tais palavras. Afastando-se de mais perguntas inconvenientes como outrora, entretanto, preferiu preservar o silêncio. Atravessaram a orla, subindo uma colina elevada e exercendo suas tarefas sobre o eco das próprias mentes. O cesto ficou vazio, uma fogueira foi acesa e uma toalha larga abrigava o almoço quando ambos sentaram para comer, assistindo à imensidão cor de prata que banhava o horizonte. Como foi o ritual de ascensão? A pergunta inesperada trouxe Brummel de volta a si. Em resposta, puxou as mangas da túnica, revelando os braços marcados por queimaduras ainda não cicatrizadas. Doloroso e, de certa forma, esclarecedor. Markov franziu os lábios ao percorrer as marcas forjadas sobre a pele da herdeira. Não esperava que o amigo conservasse os mesmos pensamentos da mãe quanto aos antigos rituais, mas se sim, ele não emitiu qualquer opinião. A fez mudar de ideia sobre o futuro reinado? Não. Apenas tornou mais certo o fato de que nunca poderei deixá-lo. Eu entendo. Desculpa não ter comparecido à anunciação. Não precisa se desculpar. Sei que não é seu tipo favorito de evento. Ainda assim, eu devia ter ido. O jovem tamborilava os dedos inquietamente. Também devo desculpas pela maneira como me expressei lá atrás. Não que isso era insensível. Não sou eu que acabei me precipitando, pensando que poderia nos livrar dessa prisão. O que quer dizer com isso? Vou deixar a cidade. Talos e os outros me convocaram para seguir com eles. Eles me querem em Middlegard, me querem em seu exército. Brummel calou-se por um instante, o ar gelado parecendo palpável contra o corpo. Agora, compartilhava da mesma angústia de Markov, e não conhecia uma reação adequada.
Sentiu o estômago arder em ira e contrariedade, mas era tarde para relutar. Então era isso que estava escondendo. Por que não me disse antes? Eu precisava olhá-la nos olhos. Queria entender seus sentimentos. E sei o quanto a ascensão é importante para você. Isto é um adeus? Isto é um convite. Venha comigo. É nossa chance de deixar tudo para trás. A chance de fazermos parte de algo maior. Romeu fitava o horizonte em prantos. Sabia que aquele dia chegaria e tentara adiá-lo ao máximo. Seria prudente alimentar esperanças. Teria coragem de lutar por sua liberdade? Markov, é muito para processar. Eu não sei se... Tudo bem, não precisa se decidir agora, tranquilizou ele. Partirei no início da primavera, junto aos elfos e a quem mais conseguirem chamar. De certa forma, ainda temos tempo para pensar sobre isso. A herdeira assentiu, tentando encobrir o medo que apertava o peito naquele instante. O calor de um abraço fez-se refúgio para um choro prolongado, e o toque suave de Markov em seus cabelos tranquilizou o coração atormentado. Temia condená-lo, temia acorrentá-lo aos grilhões da própria insuficiência. O desejo de ambos, em contrapartida, gritou mais alto, e já não podia ser ignorado. Eu te amo, sussurrou, erguendo o pescoço e entrelaçando-se ao amigo. O toque cálido dos lábios borbulhou o sangue. A respiração tornou-se mais profunda e os batimentos aceleravam como debandar de rebanhos selvagens. Tudo se fez vazio e seus sentidos prendiam-se unicamente a ele. O tato, abrangendo a maciez da tez. A sonância voraz dos suspiros intercalados pelas ondas abaixo. A visão, fisgada pela solidez das linhas do torso. O eflúvio cítrico do suor e o palato açucarado da carne. Os corpos de ambos se tornaram um só, fundidos às brasas do verdadeiro sentimento que por muito retiveram atados à garganta. Ali, confortáveis para compartilhá-lo, as coisas pareciam mais simples, e o medo já não se fazia ouvir. O êxtase arrebatou-lhes igualmente e ao final do ato, cederam à relva úmida, abraçados por gargalhadas genuínas. O entardecer aquarelou os céus em nuances de creme, laranja e magenta. Era hora de tornarem as próprias realidades, e um beijo tenro pareceu adequado àquela despedida. Próxima ao palácio, Romeu vislumbrou as muralhas em pedra que já não pareciam tão ameaçadoras como no passado. Ela então tocou o anel, trazendo o rubi aos lábios delicadamente e permitindo que o medo evadisse junto às lágrimas que não mais a pertenciam.